significativo para mim estar aqui essa noite, é culto de quarta. Eu agradeço a Maria Helena, ao Silvio, terem me convidado, terem me confiado a palavra dessa noite. O culto de pais e filhos intercessores é o culto que tem uma vez por mês, na segunda quarta-feira do mês. Então é um culto muito especial, onde tem um grupo batalhando pela família, o nome é pais e filhos, mas a gente sabe que é extensivo a toda a família. Então eu agradeço a Maria Helena e ao Silvio como líderes desse ministério tão abençoador. E eu também quero pedir uma salva de palmas para Jesus pela vida da minha mãe por aqui, né? Glória a Deus. Então, certamente o tema dessa noite, que é o papel dos pais na formação da identidade dos filhos, muito do que eu vou falar tem influência da minha mãe, certamente, e do meu pai, e assim como de todo o meio. Iniciando, identidade, como um sinônimo, né, vem à nossa mente, é o que identifica, o que faz reconhecer, o que denota, o que liga, características em comum, o que combina, semelhança. Então, identidade são coisas próximas. Quando a gente se identifica com alguém, a gente, de certa forma, se acha parecido com essa pessoa, não é mesmo? Ou a gente não se identifica, totalmente o oposto. E a gente vai falar de formação de identidade, como que a gente forma a identificação a partir da criança, né? Falando de filhos. E lá na Bíblia, em Provérbios 22:6, quem pode abrir para nós, está lá: ensina a criança no caminho que deve andar, e quando crescer, não se desviará dele. Ou seja, na Bíblia, está aqui, o ensino se dá na criança, especialmente, principalmente o ensino mais sólido, para que não se desvie quando adulto. Então, a gente pode entender que a identidade é formada cedo, ensina a criança no caminho em que deve andar, como o Mauro disse sobre a flecha. A flecha tem uma direção. Então você pode ensinar a uma criança desde muito cedo a direção. Tem muitas pessoas que relegam a primeira infância porque acham que é muito pequeno. A que é muito pequena fala não para um bebê, né? Tem gente que deixa o bebê fazer tudo. Ou mesmo uma criança maior, que não se pode colocar um limite dela, ou mesmo instruir sobre coisas importantes, como a palavra de Deus, como a eternidade, como salvação. Cada coisa ao seu tempo. Porém, com esse versículo, na palavra de Deus, a gente entende que a criança é um papel em branco, esperando receber o caminho em que deve andar. Mas, infelizmente, né, o mundo não é perfeito. Esse mundo, pelo menos não, né, ou mais futuramente, na presença de Jesus será. A gente, quando é criança, tem muitas, vamos dizer assim, tropeços do meio pelo caminho. Né? Nossos pais, ou quem cuidou de nós, muitas vezes não criam com tanta perfeição assim, aos olhos de Deus, desde a primeira infância. E o que a criança aprende, ela está imitando. Ela é uma cópia, é uma identidade visual. Principalmente desde a infância mais jovem, até os 3 anos de idade. A criança copia. E no decorrer da vida, o Senhor colocou para nós a autodescoberta. Né? A gente vai percebendo, né, desde a infância: eu sou uma mulher, meu nome é Bruna, eu tenho determinadas preferências.
Ou seja, inicialmente a gente aprende a ser, mas depois a gente vai descobrindo o que é. Quem é? O que o meio colocou em nós. A gente vai se autodescobrindo. E nessa formação de identidade, a gente pode perceber que a identidade está ligada à proximidade. Não tem como eu me identificar com algo que eu não conheço, com algo que está distante. Ou seja, a criança copia porque ela está perto, ela está vendo. E vai evoluindo e já a gente vai chegar na parte espiritual. Por exemplo, vou dar o meu exemplo sobre a minha história de identidade e chamado. Por que eu estou aqui na frente hoje falando sobre isso? Tem uma razão toda especial, com certeza. Né? O Senhor, Ele não faz nada ao acaso. Né? Assim como a palavra que foi dada sobre a flecha, que inclusive eu ia incluir, acabei não incluindo, mas ela caiu muito bem. Né? O Senhor faz tudo com um propósito. E, por exemplo, né, aproveitando que a minha mãe está aqui, eu via nela uma pessoa de muita fé, né, desde aquele exemplo conhecido da vaga do estacionamento, que eu aprendi a usar, todo mundo sabe, encontrar uma vaga orando. Então, é só orar que a vaga está lá. Você está no centro da cidade, antes de chegar uns 5 minutos, você fala assim: Deus, eu quero uma vaga bem boa, na sombra. E Deus mostra, né, mãe? Certo? Né? Olha quanto estresse que isso poupa. Quanto estresse. Muito estresse. E tudo, essa dependência de Deus em cada coisa. Né? A Cris me conhece de longo tempo. Eu pergunto a Deus tudo. Tudo, e isso me poupa muito estresse, porque tudo que a gente ora a Deus, o Senhor providencia, e se Ele providencia de uma forma que para mim é diferente, eu entendo que Ele está no controle. Então isso foi uma das coisas que eu aprendi com a minha mãe. E também a fé do Deus proverá, uma certa ousadia, Deus proverá. A gente muitas vezes não tem tudo, todos os dados nas mãos, todas as certezas, mas Deus proverá. Está lá na palavra. Deus proviu para Abraão o carneiro. Né? Ele não precisou sacrificar o seu filho. Deus proviu. Também um exemplo de misericórdia eu tive na minha mãe. Né? Minha mãe sempre foi uma pessoa bem disposta a ajudar pessoas menos favorecidas. Tudo isso são exemplos no qual me espelhei inconscientemente e conscientemente. Né? Quando a gente estuda um pouquinho mais a palavra de Deus, a gente vê que isso é até uma herança espiritual bendita. Né? E ainda tem mais, né? Nessa questão de ministério, de falar aqui na frente. Em 2015, lá está minha querida discípula ainda, te considero, te amo, Márcia. Nós lemos o livro Uma Vida com Propósito. E nesse livro, eu queria muito saber qual era o meu propósito em Deus. Eu entendi que o meu propósito estava na palavra. E aquilo não foi um primeiro insight, aquilo foi uma confirmação do que já vinha acontecendo, a palavra para mim. E o que é a palavra? Né? Pode ser a palavra em torno da palavra de Deus, no pastoreio, pode ser pregar, pode ser escrever, são tantas as coisas. E Deus me mostrou que a minha criação, que Ele providenciou muito mesmo, de antes de eu nascer, eu estava cercada de palavra, do português. Minha avó foi formada em letras, português e francês. Minha mãe se formou em jornalismo. Meu pai estudou filosofia, direito e jornalismo. Tudo na área da palavra. E eu não estudei nada na área da palavra. Eu estudei design de produto. E a minha facilidade com português, com redação, a vida inteira, eu achava que era uma coisa super normal, de todo ser humano.
Eu nem achava que era algo especial. Mas Deus me mostrou que Ele me criou assim. Ele me fez assim. Eu amo ler. Para mim, ler é passatempo. Amo ler. Então, assim, Deus me fez assim. Esse é o meu testemunho dessa autodescoberta espiritual e ministerial no meu contexto, né, de familiar. Então, né, vou indo agora para o plano original de Deus. Né? Deus, Ele faz as coisas com um propósito. Deus forma a identidade. Eu peço que vocês abram a Bíblia em Gênesis 1, é bem fácil, versículo 26. Gênesis 1, 26. Como que Deus criou a nossa identidade da forma mais pura e original. 26, a primeira parte. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Como que Deus disse façamos? Não estava só Deus lá? Façamos. Ele estava falando do Espírito Santo de Jesus. Já estavam os três lá. Deus disse: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Então, nesse momento, o homem foi criado exatamente, ou melhor, a imagem e semelhança de Deus, de Jesus, do Espírito Santo. Porque ele falou a nossa semelhança. No 27, criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Deus os abençoou e disse: sejam férteis, multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, etc. Então, Deus abençoa a sua criação. Nesse momento, nesse contexto de imagem e semelhança de Deus, quando Deus cria a mulher, Adão, ou melhor, o homem, diz: esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher porque do homem foi tirada. Na língua original, mulher e homem, as palavras, é como se fosse menino e menina. Muda só uma letra. Para nós é diferente homem e mulher, mas no original ela falou, até o nome era quase igual. Tinha só uma terminação diferente. Ela será chamada mulher porque do homem foi tirada, ou seja, ela é como eu. Eles se identificaram. Essa sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Então, antes do pecado, é assim que está. Deus, homem e mulher, relacionavam-se entre si, né? E com esse caráter, esse aspecto físico identificado com Deus. E daí, o texto ele segue um pouco à frente, no Gênesis 3, do 4 ao 6, já em outro contexto. Já está a mulher ali com a serpente, e a serpente diz à mulher: certamente não morrerão. Né? Deus havia dado a ordem para que não comessem do fruto. Certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Então a serpente fala: vocês serão como Deus. Mas eles já não eram como Deus? Eles eram a imagem e semelhança de Deus. Mas Eva não estava percebendo que ela já tinha a identidade de Deus nela. Por quê? Porque ela estava distante de Deus. Porque quando a pessoa está distante, ela não tem a identificação. Ela falou: realmente, eu não sou como Deus. Se Deus estivesse perto, eu sou como Deus. Olha, Deus está aqui. Né? Porque uma pessoa que está conversando com Satanás, ela está perto ou ela está distante de Deus? Ela está distante. É um contexto bem
limiar, mas a gente vai entendendo quando o Senhor vai mostrando esse tipo de situação. Ela estava longe de Adão também, né? Mas Adão também estava longe de Deus, porque ele caiu na mesma conversa, né? Quando a mulher viu que a árvore era agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento, comeu do seu fruto e deu ao seu marido, que comeu também. Então ela se identificou mais com o fruto do que com a ordem que Deus tinha dado e também com a sua própria pessoa diante de Deus. A Eva estava confundida, por isso que ela estava conversando lá com Satanás. E depois a gente viu que o marido também. E lembra que Deus tinha abençoado as gerações. Então ela pecou e começou a multiplicar o pecado. Ela já pecou e já levou outro ao pecado. Em Gênesis 3, do 6 a 12, né, olha só, eu vou ler todo esse trecho, porque o que acontece com a identidade depois do pecado? Né? Existia uma perfeição, depois existiu uma dúvida, uma brecha, uma fresta, que não foi protegida, não foi fechada a tempo, porque havia tempo, né? Ela poderia ter falado não, Adão poderia ter falado não, mas eles não falaram, eles praticaram o pecado, aí pecaram, né? E aqui tem a pergunta, né? O que temos multiplicado, o que temos desejado? Ela desejou o fruto, né? Temos desejado coisas pecaminosas? Às vezes a gente vai acabar cedendo como ela e colhendo consequências. Gênesis 3, do 6 ao 12. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu a seu marido, que comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor, Deus, entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem, perguntando: onde está você? E ele respondeu: ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. E Deus perguntou: quem lhe disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore da qual eu lhe proibi comer? Disse o homem: foi a mulher que me deste por companheira que me deu do fruto da árvore e eu comi. Então o pecado entrou e a percepção deles sobre eles mesmos mudou completamente. Foi para o medo, eles se esconderam, Adão acusou a mulher, o clima ali de paraíso começou a acabar quando o pecado entrou. E então assim, eles caíram no engano, né? Porque não se reconheceram como a imagem e semelhança de Deus. E toda essa história, hoje, é o que nós vivemos. Depois de Adão e Eva, o pecado entrou na genética humana, vamos dizer assim, na genética espiritual, e de lá para cá só aumentou. A maldade na terra só aumentou. Até na história de Noé, Deus não suportou o tamanho da maldade que a terra tomou. Ele quis acabar. E cada vez mais os pecados aumentam, multiplicam e a identidade hoje, como é que está? A identidade hoje está completamente deturpada muitas vezes. Por quê? Porque ela está assentada fora da palavra de Deus. Ela está assentada sobre mentiras, sobre ferimentos, sobre falsa identidade, sobre identidade reativa. Por exemplo, ali do Adão, ele já foi acusado sobre identidade reativa. Ninguém é obrigado a acusar ninguém, mas o pecado deturpa o olhar.
Né? As pessoas têm opções, ele poderia assumir, ele poderia ter falado, realmente, o Senhor deu a ordem a mim, eu pequei, me perdoe. Isso teria sido uma opção. Né? Mas no pecado, a confusão é tão grande que só aumenta e disso só aumenta. E aí que vem Jesus. Né? Jesus é o restauro, né? Para nosso tempo, a nossa terra ferida. Né? Até a terra está ferida. Né? A poluição. Né? Cada vez mais a gente nota, né? Você vai numa cidade grande. Eu lembro que uma conhecida minha que era de São Paulo tinha falado que nunca tinha visto um beija-flor ao vivo. Eu vejo que as borboletas desaparecem cada vez mais. Né? A terra clama pelos filhos de Deus, porque Jesus vai restaurar todas as coisas. E Jesus começa em nós. Né? Eu quero dar um exemplo que me marcou bastante, do último Pais e Filhos Intercessores do mês passado, que a Maria Helena deu uma palavra que foi a seguinte. Ela falou que, acho que até em torno de 1700, era o costume que na família se seguisse a profissão do pai, no caso, né? E o filho seguisse a profissão do pai e também a religião do pai, da família. Era o costume, era o tradicional, que depois disso, dessa data, ela não mencionou qual foi a razão, mas começou a onda do cada um escolhe o que quer. Enfraquece, com certeza, a identidade religiosa e profissional da família, claro, né? Porque até hoje os judeus, muitos dos judeus têm ainda essa tradição, né? Do pai para filho, na profissão. Mas, se você olhar para um aspecto mais completo, a paternidade começou a ser desvalorizada. A paternidade. E pai é um dos primeiros caráteres de Deus que a gente conhece. Depois da paternidade ser desvalorizada, mais recentemente, os movimentos feministas, por exemplo, começaram também a mudar o papel da mulher. Tanto de submissão, de rebeldia. A mulher sempre foi livre, né? Mas as situações imperfeitas da vida fundamentaram com que houvesse uma rebeldia completa. Depois, divórcios, né? Antes não era tão comum o divórcio a cada, né? Se a pessoa ficar 5 anos casada é bastante já, né? Antes não era assim. Deus que me perdoe, né? Que não seja assim. E o temor cada vez mais se esvai em relação à família. Aí, então, recentemente nós temos vivido as questões de identidade de gênero nas crianças e de aborto também de crianças. Ou seja, começou com uma destruição de paternidade, destruição da família, do papel da mulher, do papel de cada um, do papel dos filhos também, do papel das crianças, dos bebês, da sexualidade. É um plano maligno que ele é central na perda da identidade, na desconstrução da identidade. Porque Deus, quando nos criou, além de termos nos criado perfeitos, sexuados e com propósito, o Adão já tinha o propósito dele. Ele deu o jardim para Adão cultivar. E o casal ia se multiplicar. Eles tinham os propósitos deles. E assim como nós temos o nosso, no tempo de hoje. Mas já veio a serpente e já confundiu tudo. Porque eles deram abertura. Eles acharam que a verdade estava fora da palavra de Deus. Aí Jesus vem. Jesus, a única esperança, né? A única esperança que me trouxe aqui, inclusive, né? Porque eu não mencionei, mas quando eu cheguei aqui em 2008, nos cultos de quarta-feira, a esse horário, eu estava completamente desviada por muitos anos, completamente deturpada no propósito de Deus para mim. Estava desviada há 13 anos.
Eu já havia aceitado Jesus quando criança, mas Ele não era meu Senhor. Ele um dia tinha sido meu Salvador, e naquele momento Ele não era. Eu vinha nessa época com a minha avó, mãe da minha mãe, que me trouxe o caminho novamente por meio das suas orações, junto com a nossa querida irmã Doroti. E depois minha avó veio a falecer. Então, assim, quando Jesus me resgatou, por isso que eu digo que é muito especial estar aqui, né? É um resgate completo, é uma primícia da nossa igreja, porque dentro desse ambiente e do que, né, todos nós como igreja contribuímos um na vida dos outros, eu hoje estou trazendo a palavra pelo restauro que o Senhor Jesus fez em mim. Né? E eu creio que faz em cada um de nós aqui. Fez. Né? O Senhor Jesus é eternamente fiel e surpreendente. Então, nada mais lindo do que isso, do que a prova do resgate de Jesus. E Satanás nunca brinca em serviço, né? Não adianta dar uma trelinha para ele, porque ele entra com tudo mesmo. Para matar, roubar e destruir. Louva ao Senhor pela restauração. Então Jesus ele vem com essa função de restauração, reconciliação de todas as coisas, a começar pela identidade. A começar. Ele se salva ao espírito sem a gente compreender por completo, mas enquanto seres humanos aqui, nessa terra, a gente tem que entender quem que a gente é e o que a gente está fazendo aqui. E só o Senhor Jesus que nos traz novamente a presença de Deus, que o pecado tira. Essa que é a diferença entre o pecado e o pecado perdoado. Se o pecado está ali, ele nos tira da presença de Deus. Se ele é aceito, se ele é rebeldia, a gente está fora da presença de Deus, sem a possibilidade de olhar para Deus de perto, de se identificar com Deus, de ter a revelação de Deus. E o Senhor Jesus perdoa os pecados e começa a restauração. E assim, como eu contei para vocês, na minha vida eu tive essas revelações a respeito de ministério e caminhada. Então, glória ao Senhor Jesus. O reencontro da identidade original. Aí eu te pergunto, você já sabe para que Deus te criou? Você tem a certeza, em primeiro lugar, que é uma pessoa salva? E em segundo lugar, que na sua salvação você tem um propósito original em Deus? Você tem uma personalidade original em Deus que não é reativa, que não é acusadora, que não é mentirosa, que não é amoldada por esse mundo, que faz as coisas porque os outros fazem. E isso é uma identidade fora da palavra. Eu não gosto de cor-de-rosa, mas vou usar cor-de-rosa porque é moda. Identidade fraca. E assim sucessivamente. Uma das coisas que eu aprendi também na presença de Deus foi dizer não. Justamente por isso, porque o Senhor tem um propósito para mim, em cada escolha, em cada dia. Então eu pergunto, para que Deus te criou? Essa é uma pergunta tão simples, mas quase todos nós não sabemos responder ela com propriedade. Que nesse tema da pregação de hoje, nós também um dia fomos filhos. Eu mesma não sou mãe ainda para falar do pais e filhos, mas fui filha e talvez um dia seja mãe. E o Senhor vai restaurar a identidade em todo o tempo, para que eu possa direcionar a flecha na mão do arqueiro, porque a identidade ela também se trata da igreja, ela se trata da família, temos vocações nas famílias, temos vocações nas igrejas, o Senhor não trouxe você à toa aqui, o Senhor está no controle, então o nosso
pedido a Deus hoje, um dos, né, vai ser reaver o que foi roubado, né? Que é a identidade original, né? O próprio Senhor diz, né? Eu lhe ensinarei o caminho por onde você deve ir, eu vou guiá-la, eu vou orientá-la. Então, o propósito de hoje, vamos orar por isso, né? Conhecermos a nossa identidade original em Deus, nos reconhecermos como filhos e filhas de Deus nessa identidade original, aceitando Jesus, fazendo essa ponte. Na nossa identidade original de filhos de Deus, em constante aprimoramento, encontramos em Jesus o caminho e, confiando nele, podemos encaminhar nossos filhos em seu propósito e chamado. A prioridade de Deus é nos tornarmos parecidos com Jesus, que às vezes a caminhada é tão confusa, né? Não é tudo que a gente pede em oração, nem sempre a gente recebe. Porque a prioridade de Deus é nos tornarmos parecidos com Jesus e Ele sabe como fazer isso. Então, nesse resgate, o barco faz muitas vezes assim, mas a gente chega no destino. Em nome de Jesus, que a gente possa ter a nossa identidade firmada em Deus, resgatar a paternidade de Deus na nossa vida, né? Outro aspecto da paternidade, né? Também cada vez mais escasso no tempo de hoje, né? Deus é Pai, e o papel do Pai, né? Segurança, direção, provisão, fiel na sua palavra, um homem de palavra, a gente tem essa expressão. Experimentar na prática, confiando em Deus, né? Eva não confiou na palavra de Deus. Deus falou, não comam. E ela comeu, ela ousou de uma forma errada, ela foi rebelde. E mesmo nas provações, como talvez fosse o caso dela naquele momento, né? Apesar de que ela estava lá, né? Ela deu aquela abertura ao Satanás. Ela poderia ser aprovada, ela poderia ter o seu caráter aprimorado. E Jesus fazia o que via o Pai fazendo. Então nós precisamos olhar para o Pai. Então é por isso que agora eu vou chamar o Ministério de Louvor, que possa tocar uma canção para a gente, né? Para que a gente possa se colocar na presença de Deus, para que a gente possa sondar o coração de Deus. Deus, quem eu sou em Ti? Deus, o que o Senhor está fazendo por esse tempo que eu posso fazer também? Onde eu posso me encaixar nesse tempo, segundo o plano que o Senhor criou para mim? Deus de criação, Deus criativo. É provável que você tenha muitas habilidades, que você tenha muita criatividade para, junto com o Senhor, realizar os desejos de Deus para esse tempo. Né? Vamos em oração, sondar o coração do Pai. Né? Vamos nos aprofundar na palavra, tomar posse das promessas de Deus. Né? Se Jesus fazia o que viu o Pai fazendo, quem somos nós para fazermos o que nós queremos? A nossa ideia é só da nossa cabeça. Isso não vai funcionar nem no contexto ministerial da igreja, nem na nossa vida particular. A gente tem que reencontrar o plano original. A gente tem que reencontrar nossa identidade original. Saber dizer sim, saber dizer não, saber viver por propósito. Né? Ser fiel aos votos, acreditar nas promessas da palavra, né? Glória a Jesus pela graça do Senhor, né? Que nos permite isso. Nós não somos merecedores, mas o Senhor nos deu essa oportunidade, essa nova oportunidade, né? O tempo não acabou para nós, né? Então você é importante, você é relevante. A primeira coisa que Deus falou para Jesus
A primeira coisa que mostrou Deus falando para Jesus: você é meu filho amado, em quem me comprazo. Jesus, ele não havia realizado milagres naquele momento, não escrito pelo menos, né? A princípio não, ele tinha sido batizado, né, por João Batista. Vem o Espírito Santo e uma voz do céu: você é meu filho amado. Porque amar é ser amado. Amar com condição, amar pelo que se faz, não é amor, é um serviço humano somente ainda, não é verdade? É uma troca contábil. Se você fizer isso, eu gosto de você, mas isso não é amor, né? E como Jesus era amado e sabia que era amado, ele pôde nos amar incondicionalmente. Jesus nos amou quando ainda éramos pecadores. Nós amamos o pecador cheio de pecado e erro, que muitas vezes não é fácil de engolir. Nós amamos com atitudes esses pecadores, porque o amor da Bíblia é amor de atitudes. Então esse é o meu filho amado, em quem me comprazo, por quem ele é. Deus se compraz em você, por quem você é. Não precisa mudar para agradar o mundo daqui, como Eva fez, para agradar seu próprio ego. Não, Deus, ele te criou assim por um propósito, ele te criou assim por uma razão, tanto fisicamente, como psicologicamente, como espiritualmente, como na sua hereditariedade. Se houve pecado, se houve erros, que haja arrependimento. Todos nós erramos, todos nós temos erros, A diferença está na postura quanto ao erro. É uma postura de não ligo, ou é uma postura de eu me arrependo? Senhor, me dê uma nova chance. O Senhor Jesus, isso é tão importante que o Senhor Jesus morreu por isso, morreu cruelmente por isso e veio dizer ao mundo que isso era importante. O arrependimento. Então, com arrependimento, a gente volta à presença de Deus para saber todas essas coisas tão importantes do coração do Pai. Amém? Eu vou pedir ao louvor que